Vamos lá. Voltamos então para mais um bloco aí com nossos benefícios rurais, né, os aspectos práticos do curso de atualização e prática de benefícios previdenciários, né? Vamos lá então, vamos lá. Finalizei aí o bloco anterior tratando do início de prova material em nome de terceiros, né? O que significa isso? Seriam aqueles documentos existentes em nome de vários integrantes do núcleo familiar, do grupo familiar, que possam ser utilizados entre todos aqueles integrantes deste grupo familiar. Bom, então, a jurisprudência, de certa forma, já pacificou esse entendimento. Há plenas possibilidades de utilização de documentos que não estejam em nome daquele que requer o benefício previdenciário, mas em nome de pessoas outras, terceiros que compõem o grupo familiar, né? Ou seja, seus ascendentes, descendentes, cônjuge, companheiro, ok? Inclusive aqueles homoafetivos. Tá? E aí nós vamos encontrar pelo menos duas súmulas que eu trouxe a vocês para conhecimento, a súmula 73 do Tribunal Regional da 4ª Região e também a súmula número 9 da turma regional de uniformização, também lá do TRF da 4ª Região, que são explícitas ao tratar do assunto, admitindo como início de prova material, ou seja, aquela prova indiciária, aquela prova inicial, que não é prova plena, né, que não é prova absoluta, relacionado ao efetivo exercício da atividade rural que esteja em nome de outros integrantes do núcleo familiar. Tá? Ok? Bem, mas gosto e preciso chamar a atenção de vocês para o que vem definido no tema 533 de recursos repetitivos do STJ. Tá? O que diz este recurso repetitivo? Vamos lá, vamos a ele. Diz lá, em exceção à regra geral, ou seja, a regra geral é poder utilizar documento de terceiro, tá? Em exceção à regra geral, ok? A extensão da prova material em nome de um integrante do núcleo familiar não é possível. Atenção, não é possível. Ou seja, a regra geral é possível. Exceção não é possível. Quando? Tá? E aí, o recurso repetitivo nos aponta isso. Quando aquele passa a exercer trabalho incompatível com o labor rurícola, como de natureza urbana. Então, olha só, regra, pode utilizar documento de terceiro para obtenção de benefícios, documento de terceiro como início de prova material para comprovação de tempo rural. Tá? Essa é a regra. Quando não pode? Quando aquele documento que está em nome de um dos integrantes do grupo familiar, tá? Estiver relacionado a um integrante do grupo familiar que não mais exerce trabalho rurícola. Né? Então eu tenho lá, vamos imaginar, uma nota fiscal, que esteja em nome de nota fiscal de venda, né, de produtos rurais, que esteja em nome de uma das pessoas que não mais que compõe o núcleo familiar, mas que não mais trabalha na atividade rural. Então, de acordo com a regrinha do recurso repetitivo 1304.479, recurso especial 1304.479, este documento não presta-se a caracterizar o que chamamos de início de prova material. Por quê? Porque o nome do integrante do grupo familiar que aqui está, né, ou integrante do grupo familiar que se refere a essa nota fiscal, não mais exerce trabalho rural. Tá? No entanto, há um dispositivo na esfera administrativa que faz restabelecer a condição deste documento
como início de prova material. Vejam, é o parágrafo 2º do artigo 147. Né? O que ele faz? Ele restabelece a condição de início de prova material para aquele documento que antes não era mais, ou que, de acordo com o decidido pelo STJ, no recurso repetitivo 1.304.479, não poderia mais ser aceito como início de prova material. Mas qual a condição? Né? Claro, tem uma condição. Não é? Condição. Aqui, ó. Que este documento seja corroborado por um outro. Aquele que trata o inciso 2 do caput do artigo 42 da Instrução Normativa número 77. O que é esse documento? Qual é esse documento que vai corroborar e vai restabelecer a condição de início de prova material daquele documento que havia perdido essa condição? É a famosa declaração do sindicato rural. Ou seja, você advogado, você aí, iniciante na advocacia previdenciária ou aquele que já há um tempo trabalha com a advocacia previdenciária, né, recebe o seu cliente no escritório e ele apresenta alguns documentos relacionados a, por exemplo, alguém que já não mais exerce atividade rural. Né? Vou tomar, por exemplo, a minha própria família. Né, minha própria família, que era formada por 5 pessoas. Meu pai, minha mãe e 3 irmãos, contando comigo. Né? Bem, em um determinado momento, um determinado período, morava lá com meus pais na propriedade rural. E eles ainda moram lá, né, até hoje. São segurados especiais e lá trabalham até hoje. Né? Mas eu, em um determinado momento, também morei naquela propriedade. Imaginemos que tivéssemos notas fiscais em meu nome, da venda da produção rural. Né? E meu pai, com 60 anos, fosse então buscar o seu benefício de aposentadoria por idade rural. Né? Aqueles documentos que estão em meu nome, que em um determinado período, em um determinado momento da minha vida, poderiam demonstrar que eu teria trabalhado na atividade rural, né? Também estivesse ali laborado nas lides rurais, né? Ele não se presta a início de prova material para os fins do benefício previdenciário de meu pai. Né? De acordo com o que foi decidido pelo STJ. Né? No entanto, a esfera administrativa, a Instrução Normativa número 77, ela permite a utilização daqueles documentos que estão em meu nome, né, nesse exemplo, para fins de início de prova material para o meu pai. Desde que meu pai comparecesse antes de fazer o requerimento, de apresentar o requerimento ao INSS, comparecesse, no momento anterior, ao sindicato rural, ao sindicato de trabalhadores rurais, e lá confeccionasse, né, a partir daqueles documentos, uma declaração do sindicato. Né? Claro que lá levando documentos, os inícios de prova material, além daqueles que para a justiça não seriam, né? E ainda as testemunhas que seriam ouvidas no âmbito do sindicato. E ali o sindicato, portanto, faria um documento, e este documento poderia ser, e deveria, e deve, melhor dizendo, ser levado ao requerimento administrativo. Tá? Então, mesmo que em uma determinada situação aquele documento não mais fosse caracterizado de acordo com a jurisprudência como início de prova material, a partir da utilização de um procedimento específico de acordo com a instrução normativa, ele restabelece essa condição, e pode ser utilizado para fins de obtenção e comprovação do tempo de serviço rural e obtenção, portanto, da aposentadoria por idade rural. Tá? Bem, e aí? Quais são esses documentos que podem ser utilizados? Óbvio, quais são os exemplos? O que o senhor usa? Né? O que lá no escritório você tem utilizado
para a comprovação do tempo rural. É o que vocês também podem utilizar como início de prova material para comprovação de tempo rural. E aí é uma enormidade de coisas, vou citar aqui apenas alguns exemplos, tá? Por que eu disse que é uma enormidade de coisas? Porque qualquer documento que seja capaz de provar ou de levar ao conhecimento daquele julgador, tanto administrativo quanto judiciário, de fato, que é relativamente próximo àquele que se pretende provar. Então, os documentos, né, e aquilo que se define por início de prova material, os seus exemplos só podem ser enumerados e nunca enumerados de caráter meramente exemplificativos mesmo, né? Nunca números fechados, né? Não podem ser números clausos, né? Então aqui eu poderia indicar para vocês o certificado de alistamento militar ou dispensa, né? Certidões de casamento e de nascimento, certidão de registro de imóveis e hipotecas, carteiras de identidade do Sindicato de Trabalhadores Rurais, comprovantes de pagamento do Imposto Territorial Rural, notas de produtor rural, notas fiscais de venda da produção. Tá? Que mais, Elvio? Notas de compra de insumos. Não é? Aqui tá, indiquei para vocês a carteira de identidade do sindicato, mas também o comprovante de pagamento das mensalidades do sindicato, tá? Registro de participação em audiências, boletins de ocorrência, uma série de documentos que podem servir à condição de início de prova material. Tá? Então, qualquer documento que aponte fato relativamente próximo àquele que se pretende ser provado, tá? Que é o trabalho rural de determinada pessoa, pode servir como início de prova material, ok? Bom, ainda falando de início de prova material, tá? É importante que a gente conheça a súmula número 6 da TNU, que tem a seguinte redação, tá? E vai dizer exatamente da certidão de casamento e dos demais documentos que sejam idôneos e que evidenciem a condição de trabalhador rural do cônjuge, constitui início razoável de prova material da atividade rural. Ora, aqui é um documento de terceiro, né? A certidão de casamento ou outro documento idôneo que evidencia a condição de trabalhador rural do cônjuge. Olha, não está levando em consideração o trabalho, né, ou a indicação da profissão de um dos cônjuges, o que era muito comum, o que é muito comum no meio rural. Né? A indicação de que o marido é trabalhador rural e a esposa é do lar, por exemplo. Não é? Digo isso na certidão de casamento da minha mãe. Tá? Certidão de casamento da minha mãe. A minha certidão de nascimento é assim também. Tá? Há a indicação de que meu pai é agricultor, é trabalhador rural, e minha mãe é do lar. Não é? No entanto, este documento se presta a servir de início de prova material, ou se prestou, posso dizer assim, porque tanto meu pai e a mãe são já aposentados na condição de segurados especiais, né? Se prestou a comprovar a condição deles como segurados especiais. Né? As certidões, como eu disse, de casamento e nascimento, minha e dos meus irmãos. Ok? Bem, ainda é importante entender os marcos temporais, tá? De fixação dos documentos, dos inícios de prova material. Esses marcos temporais, eles são fixos. Não é? O início de prova material, ele é o marco fixo, o marco temporal para reconhecimento do trabalhador rural. Ou seja, vamos pegar aqui um exemplo, né? Mais uma linha do tempo. Eu pretendo fazer prova do tempo rural de 10 anos. Contudo, eu tenho o início de prova material no ano de 1995
e tenho um outro no ano de 2002. Eu tenho todo o período? Não, não tenho todo o período. Né? Eu pretendo reconhecer de 1993, tá? Até 2003. Certo? Bom, mas o meu início de prova material tem como marco temporal o ano de 95 e 2002. Tá? Este início de prova material, ele caracteriza, melhor dizendo, um marco inicial e um marco final. Haveria a possibilidade de eficácia retroativa e eficácia prospectiva, ou seja, a eficácia para trás e para o futuro. Não é? Bom, levando-se em consideração exatamente o próprio conceito, então temos que tomar em consideração o conceito de início de prova material e o marco migratório do trabalho rural. Tá? Então, olha só, nós temos aqui uma situação pontual, né, em que os documentos, o início de prova material, ele define um determinado período. No entanto, o trabalho foi realizado em período anterior e período posterior a esses documentos. Né? Então, estes documentos fixariam? Não, de forma alguma, né? Levando em consideração o próprio conceito de início de prova material, né? O próprio conceito do início de prova material, sendo ele prova meramente indiciária, né? Meramente indiciária. E ainda o fluxo migratório, isso é importante entender para quem for atuar nos benefícios previdenciários ligados à população rural. Né? O fluxo migratório é do campo para a cidade e não o contrário. Então, nós temos a população deixando o campo, não é? E indo para as cidades. Não é? Indo para as cidades. Ok? Então vejam, se o documento é de 95, como o fluxo migratório é campo para a cidade, nos anos anteriores há uma presunção de que também haveria trabalho rural. Tá? E o fluxo, né, levando em consideração o próprio conceito do início de prova material e o princípio da continuidade do trabalho, poderíamos dar eficácia prospectiva ao início de prova material, ao último documento, ok? E esse tema foi tratado na esfera dos recursos repetitivos também pelo STJ, que disse, né, no tema 638, que é possível o reconhecimento de tempo rural anterior ao documento mais antigo. Né? E qual é o condicionante, tanto para eficácia prospectiva quanto para eficácia retroativa? Né? Qual que é o elemento necessário para a eficácia, para a caracterização e a possibilidade de eficácia prospectiva e eficácia retroativa? Né? A necessidade da convincente prova testemunhal. Aqui é o X da questão. Né? Além daqueles documentos, mesmo que aqueles documentos apontem início, né, um suposto início e um fim, né, um termo final de uma atividade rural, esses termos, esses marcos poderiam ser ultrapassados através de convincente prova testemunhal. Ok? Bom,
Ainda então, falando do início de prova material, poderíamos voltar ao tema fixado, né, a tese fixada no tema 544, também lá do STJ, na sua segunda parte, né, que diz que para os trabalhadores rurais também se aplica a súmula 149, ou seja, é necessário início de prova material. Contanto, este início de prova material, ou a aplicação da súmula, né, é reduzida, é mitigada, tá? Por quê? Sabe-se que na condição de trabalhadores rurais boias frias, há uma informalidade muito grande, o que dificulta a obtenção de documentos capazes de caracterizar o conceito de início de prova material e, por um lado, impediria a obtenção do benefício previdenciário para aqueles trabalhadores, né? O que a gente não pode aceitar, portanto, né? E aí, então, o Poder Judiciário acabou por mitigar, mesmo determinando a aplicação da 149, mas uma aplicação mitigada para dizer o seguinte: olha, estes inícios de prova material podem ser escassos e devem ser complementados pela convincente prova testemunhal idônea e robusta, ok? Ainda, quando falamos de início de prova material, nós vamos encontrar ali a súmula 14 da TNU, que vai nos dizer que não há ou não se exige para obtenção dos benefícios de aposentadoria por idade rural que o início de prova material coincida ou corresponda a todo o período equivalente à carência do benefício. Não é? Mais uma vez, reflexo do próprio conceito do início de prova material, né? Reflexo aí do conceito de prova indiciária, prova que não seja prova plena, né? O início de prova material não é prova plena. Então, não há necessidade de que todo o período relativo à carência, né? Relativo à carência, tenha que ter ou possuir início de prova material. Tá? Bom, contudo, por outro lado, o início de prova material deve ser contemporâneo, é claro, né? Deve estar ou ser dos mesmos períodos e que se pretende reconhecer o tempo rural. Tá? Bom, e aí chamo a atenção para o fato de que quando falamos em... Deixa eu voltar aqui, vamos ver. Aqui, mais um. Não. Aqui. Quando falamos em períodos intercalados, né, já que estamos falando de que o início de prova material tem que ser contemporâneo, né, é importante que, toda vez que houver o retorno, toda vez que o segurado retornar à atividade rural, deve existir o início de prova material. Então nós temos que ter início de prova material neste último período e início de prova material aqui no primeiro período. Tá? Então, o início de prova material deve abarcar este período pretérito e este período futuro. Tá? Não basta para a concessão que o início de prova material se refira a este primeiro período aqui, quando falamos em forma descontínua do tempo de serviço. Ok? Então, todo período e para cada retorno deve haver um início de prova material. Tá? Bom, o que mais, né? Aí a súmula 14, a súmula 34. E daí? E se nós não tivermos, ou se o juiz, na ação que propusermos,
considerar inexistente o início de prova material. Bem, na concepção do STJ, como o início de prova material é documento essencial à ação, este processo, ou o pedido, né, para reconhecimento do tempo rural e consequente concessão do benefício previdenciário ligado às populações rurais, à população rural, perdoe, né, deve ser extinto sem julgamento do mérito, permitindo ao segurado, quando obtiver este início de prova material, propor novamente a ação. Então vejam, olha só, o início de prova material é documento essencial à propositura da ação, né? Mas a falta deste documento essencial não pode e não deve causar o julgamento de improcedência da ação, né? Do pedido, melhor dizendo, né? Não deve causar o julgamento de improcedência do pedido, mas sim deve gerar o julgamento sem resolução do mérito, permitindo, portanto, a propositura de nova ação previdenciária, ok? Isso foi definido lá no tema 629 de recursos repetitivos, no recurso especial 1.352.721, certo? Então vejam, não tem o documento, não tem início de prova material, pedido julgado sem resolução do mérito, né? Então é isso, se vocês já tiveram algum desses pedidos assim julgados improcedentes, será caso de recurso, seria caso se já está no âmbito do recursal, né? Atravessar aí uma petição, fazer memoriais e dizer, olha, excelência, caso se entenda, como está na sentença, de que não há início de prova material, né? E que a comprovação aqui tentou se fazer apenas com prova testemunhal, que julguem extinto, sem resolução do mérito e nunca pela improcedência do pedido. Ok? Bom, e a prova testemunhal, pessoal? Vamos lá. Trouxe aqui algumas questões, tá? Para que a gente possa conversar. E a prova testemunhal? O que ela deve ter? Bom, principal dela, detalhar. Detalhar o quê? Trabalho agrícola, óbvio, né? Realizado pelo segurado, deve detalhar o trabalho agrícola, deve ser uníssona a respeito do período de trabalho, tá? E harmônica. Ou seja, olha só, a gente teria aqui 3 requisitos. Tá? Deve detalhar o trabalho agrícola, ser uníssono a respeito do período de trabalho e estes depoimentos, né, das várias testemunhas que você levar, deve ser harmônico, ou seja, tratarem a questão da mesma forma. Devem responder as perguntas que você fizer, que o juiz fizer, que o procurador do INSS fizer em audiência, no mesmo sentido. Ok? Então ela deve complementar o início de prova material. É isso que ela serve. Né? Essa testemunha que detalha o labor agrícola, que é uníssona, que é harmônica, ela complementa o início de prova material. E é por isso, então, que não há necessidade de início de prova material ano a ano. Essas falhas de períodos, esses momentos em que não existem o início de prova material, é possível, portanto, que a prova testemunhal assim comprove o trabalho. E é por isso também que a prova testemunhal é que vai definir uma eficácia retroativa e uma eficácia prospectiva para a comprovação do período de trabalho rural. Ok? Bem, e o que essa prova testemunhal deve conter? Fiz aqui para vocês também uma delimitação do que ela deve possuir. No mínimo, né? No mínimo, deve apontar o período e o local de trabalho, o modo e as atividades desenvolvidas, e aqui ela vai definir
qual a condição de segurado, né? Qual espécie de segurado, né? O modo e as atividades envolvidas, vai dizer se é empregado, se é contribuinte individual, rural, né? Se é trabalhador avulso, rural, se é segurado especial. Tá? Ok? O modo e as atividades, a modalidade do vínculo como o trabalho, as lavouras cultivadas e o tempo de permanência. Ora, então, por exemplo, a pretensão é reconhecer tempo rural de 1995 a 2010. Essas testemunhas deverão indicar que o período de trabalho do cliente, do nosso cliente, foi aproximadamente de 1995 a 2010. E que neste trabalho, ou exercendo essa atividade rural, ele era um segurado especial. Não é? Vamos usar um exemplo aqui bem clássico, né? Era um segurado especial, morava na propriedade, e ali ele se vinculava através de um contrato de parceria rural, né? Esse contrato de parceria rural era para o plantio da lavoura de café, por exemplo, né? De mandioca, tá? E que ali ficou por todo o período, né? Que não se desvinculou da terra, que o trabalho rural é a principal atividade, né? Que ali o trabalho era feito por ele de forma individual ou pela família, né? Pelo grupo familiar. Quem integra esse grupo familiar? Se é ele, a esposa, quantos filhos? Ok? Se tinha empregados permanentes ou não, né? Isso é importante, né? Não pode ter empregados permanentes. Ok? Certo? Bom, e aí dessa conjugação, início de prova material e prova testemunhal, permite-se, portanto, a comprovação do tempo para obtenção de todos os benefícios ligados à área rural, né? Aposentadoria por invalidez, aposentadoria por idade, auxílio doença, auxílio reclusão, pensão por morte, auxílio acidente, salário família. É a partir dessa conjugação de fatores que o tempo de serviço rural será comprovado. Ok? Certo? Bem, Elvio, mas nós temos uma situação aí. Chegou no meu escritório uma menina, ou um menino, não é que sofreu um acidente, ou uma menina que acabou por engravidar, mas ela só tem 14 anos. Ou ele só tem 14 anos. E sabemos que a idade mínima para o trabalho é de 16, nos termos da Constituição Federal de 88. Tá? E essa menina, Elvio, poderá ter esse tempo de trabalho comprovado para obtenção de futuro salário maternidade? Ou esse menino que está lá trabalhando nas atividades rurais sofreu um acidente, né? A enxada cortou seu pé, ou sua perna, né? A foice cortou sua perna, daí a mão. Ele poderia, ou ele poderá obter um benefício previdenciário? Bem, aqui a gente deve fazer, e tem que fazer, uma análise dos efeitos previdenciários do trabalho proibido. E eu faço a pergunta, né, a vocês. Por que isso, Elvio? Por que isso? Porque o trabalho proibido, ele gera efeitos, tanto previdenciários quanto trabalhistas. É diferente do trabalho ilícito. Né? No trabalho proibido, portanto, haverá a geração de efeitos previdenciários, no âmbito, portanto, da autarquia previdenciária. Né? Claro, e ela deverá conceder o benefício previdenciário. Isso tanto na esfera
na esfera do trabalho rural quanto no trabalho urbano. Aqui, claro, falamos do trabalho rural, né? Mas também se aplica para o trabalho urbano. Né? Por quê? Pelo objetivo da norma protetiva. Né? A norma protetiva, ela busca, por óbvio, proteger ou impedir que aquele menor exerça a atividade rural ou urbana e que trabalhe. Porque a ideia do legislador constitucional é que essas pessoas ou essas crianças não estejam trabalhando, mas estudando. Contudo, quando a norma protetiva não consegue proteger efetivamente o trabalho, tá? Essa garantia constitucional não consegue efetivamente proteger, aquela pessoa que realizou o trabalho que é proibido não pode sofrer a penalização duas vezes. Ela já foi penalizada quando realizou o trabalho proibido. E não poderia, portanto, ser novamente penalizada e não poder alçar os benefícios previdenciários. Tá? Ok? Então, a norma protetiva, ela não pode prejudicar o trabalhador. Então, se ocorreu um trabalho em períodos em que a norma proibia o trabalho, este trabalho deve gerar efeitos. Né? Ok? Certo? Maravilha. E, Alvio, e essas definições aí que você acabou de nos dizer sobre o trabalho proibido e a geração de efeitos no âmbito previdenciário já foi objeto de análise pelo Poder Judiciário? Já foi. Né? Já foi em duas oportunidades. Vamos lá, vamos ao slide aqui. Né? Duas oportunidades, pelo menos. Uma, vejam, 1986. A outra em 2005. Aqui em 96, o que se discutia? A possibilidade de concessão de benefício acidentário ao trabalhador menor. De quantos anos? 12 anos. Por quê? De acordo com a Constituição de 67, o trabalho poderia ser realizado pelo maior de 12 anos. Nessa condição, ou nesse julgamento, o STF disse que, não importando a idade, havendo o trabalho, este trabalho gera efeitos, inclusive para fins previdenciários. Então, nessa hipótese, aqui em específico, o trabalhador tinha menos que 12 anos. Tá? E gerou-se efeitos previdenciários e trabalhistas. O segundo precedente, também lá do STF, trata já de momento pretérito, né? Pretérito, período futuro aí da Constituição de 88, onde se discutia trabalho do menor de 14 anos. Tá? Ok? Bem, em todas essas hipóteses foi definido pela possibilidade do trabalho mesmo que proibido, gerar efeitos previdenciários. Tá? Bem, e aí nós temos, por exemplo, no âmbito do Poder Judiciário brasileiro, uma súmula bem conhecida por todos os operadores de direito e que apresento a vocês, né, do direito previdenciário, é claro, e que apresento aqui a vocês, que é a súmula número 5, que ela diz expressamente que o trabalho do menor de 12 a 14 anos, o trabalho do menor de 12 a 14 anos, até o advento da Lei 8.213, devidamente comprovado, pode ser reconhecido como trabalho para fins previdenciários. Né? Então, olha só, toda essa discussão no âmbito do STF, toda essa discussão no âmbito do STJ, e toda essa discussão no âmbito da Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais, acabou por gerar esta súmula em específico, autorizando o reconhecimento do trabalho do menor de 12 a 14 para fins previdenciários quando ocorrido antes da Lei 8.213. Tá? Contudo, essa súmula, mesmo que aponte a possibilidade de reconhecimento do trabalho do menor até a edição da Lei 8.213, ela não pode limitar esse reconhecimento, inclusive para o momento atual. Né? Até porque, como eu disse, a norma proibitiva ela serve para impedir que o trabalho seja realizado.
Mas, caso ele seja realizado, ela não pode, né, prejudicar o trabalhador para impedir que se gere os efeitos previdenciários e trabalhistas, tá? Ok? Bem, e ainda, lá na TNU, nós temos uma discussão, de certa forma, até nova, né? Foi um PED-LEF, um pedido de uniformização de lei federal, foi definido, né, que haveria a possibilidade de se reconhecer, inclusive, o trabalho do menor de 12. Ou seja, o trabalho do menor de 12 anos. Essa discussão foi travada no âmbito do trabalho urbano. Mas é interessante uma passagem deste precedente, né, deste período de uniformização de lei federal. Vamos lá para ver o que é, então, interessante aí nessa passagem do PED-LEF. Aqui, olha só, a tese que foi fixada, né? É possível o cômputo do trabalho efetuado por indivíduo com menos de 12 anos de idade, ainda que não se trate de trabalho na agricultura. Tá? Ou seja, ele significa o seguinte, que, inclusive no âmbito da jurisprudência, desde que assim pedido e assim devidamente comprovado por nós nas ações judiciais, nos processos administrativos, deveria ser reconhecido também, tá? Reconhecido também o trabalho do menor de 12 anos para fins previdenciários no âmbito da agricultura, tá? E essa é a tese que eu advogo, sempre. Né? Eu não me limito a utilizar a súmula número 5 e conclamo todos vocês para que assim também não façam. Né? Assim também não façam, tá? Que vocês não se limitem a utilizar a súmula número 5, que trata do trabalho entre 12 e 14 anos. Tá? Mas apontem para o julgador, no âmbito na esfera administrativa e na esfera judicial, que, caso devidamente comprovado, o trabalho rural pode e deve ser reconhecido mesmo antes dos 12 anos. Claro, aí vamos conjugar, né, para essa comprovação o início de prova material e a prova testemunhal. Havendo elementos para o reconhecimento desse tempo de trabalho rural, não vejo problema algum, até porque temos base na jurisprudência do STF. Né? Base na jurisprudência do STF. E agora, base na jurisprudência, inclusive, da TNU, que diz expressamente que é possível, sim, o reconhecimento do tempo de trabalho antes dos 12 anos, inclusive na agricultura. Basta a leitura a contrário senso ali do PED-LEF, que definiu que pode ser reconhecido o tempo de trabalho rural na esfera, o tempo de trabalho urbano, melhor dizendo, antes dos 12 anos. Né? Quer ver? Vamos retornar aqui. Ó. É possível o cômputo de trabalho do labor efetuado por indivíduo com menos de 12 anos, ainda que não se trate na agricultura, de trabalho na agricultura. Ora, se pode na esfera urbana, pode também na esfera do trabalho rural. Tá? Bem, ok? Fechado então essa questão relacionada ao trabalho, ao início de prova material e suas comprovações, eu gostaria de tratar aqui com vocês de mais alguns temas relacionados à comprovação da condição de segurado especial. Né? O primeiro deles é sobre o valor da comercialização da produção rural. Né? Comercializar a produção rural é causa de descaracterização da condição de segurado especial? Não, não é. Não é e não pode. Até porque é assim que exige a Constituição Federal, lá no artigo 195, parágrafo 8º. Né? Diz lá que os produtores, parceiros, meieiros, arrendatários rurais e pescador artesanal contribuirão,
né, quando trabalha individualmente ou em regime de economia familiar, com uma alíquota que incidirá sobre a comercialização da produção rural. Ora, então, a comercialização não pode gerar a descaracterização da condição de trabalhador ou de segurado especial. Tá bem? Ok? Bom, e o montante dessa comercialização? Vamos imaginar o seguinte, que supostamente, ou imaginariamente, essa comercialização possa ser em valores razoáveis. Não vou dizer altos, mas razoáveis. Esse montante, né, se a comercialização não descaracteriza, mas um montante considerável de comercialização pode também, ou pode, melhor dizendo, descaracterizar, se a comercialização em si, por si só, não descaracteriza, mas um montante considerável descaracterizaria? Bem, e aí conclamo a vocês a leitura do artigo 39, parágrafo 1º, tá, da Instrução Normativa número 77. Vamos lá? Vejam, a atividade desenvolvida em regime de economia familiar, independe, olha, é a parte boa, independe do valor auferido pelo segurado especial com a comercialização da produção. Ora, administrativamente, a autarquia previdenciária, não se importa com o montante da comercialização. Contudo, a gente vê, né, nas decisões judiciais que nem sempre é assim, tá? Que nem sempre é assim. Vejam, por exemplo, essa decisão lá do TRF da 4ª Região. Né? Restando descaracterizada a qualidade de segurado especial em regime de economia familiar, deve ser mantida a improcedência do pedido de concessão de aposentadoria rural por idade. Tá? Por quê? O que disse, ou o que tem nesse processo que gerou a descaracterização? Né? Bom, neste processo, posso dizer com todas as letras que a relatora, né, o relator e todos aqueles integrantes da 5ª turma, pelo menos neste caso específico, desconheciam a vida no campo e apresentaram uma interpretação restritiva ao conceito de segurado especial. Tá? Olha só o que ela nos disse logo aqui em cima, a nossa querida relatora do acórdão, que o regime de economia... Opa, o vermelho não, né? O regime de economia familiar restringe-se... Né, o regime na agricultura é atividade doméstica de pequeno porte que se... Ficou ruim aqui, peraí. O regime de economia... Melhor assim, né? O regime de economia familiar na agricultura é a atividade doméstica de pequeno porte, que se restringe à economia de consumo de uma comunidade familiar, onde os membros de uma família laboram sem vínculo empregatício, agindo com espírito comunitário, visando a subsistência do grupo. Ora, não podemos concordar com essa interpretação restritiva. Né? Vejam, por exemplo, no slide seguinte, que eu trouxe a vocês o que ela disse que é um excesso de comercialização, um excesso de compras de insumos. Tá? Mas isso a gente vai ver daqui a pouquinho. Tá? A gente vai ver no próximo bloco, ok?